Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. É assim que começa o livro O 15 da Raquel de Queiroz e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Pois muito que bem, senhores tripulantes, já vão pegando assim, pega a sua cadeira, senta e vamos bater um papinho sobre esse livro pequeno, porém gigantesco em termos de conteúdo. E aí a pergunta que fica é: por que que eu escolhi o 15 para falar nesse vídeo? Porque ele está indicado para o PAS UNB, exatamente. Ele é uma das obras de referência da terceira fase do PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada da UNB, da Universidade de Brasília. Então, é um vídeo voltado principalmente para os alunos que vão fazer a terceira fase do PAS e para todas aquelas pessoas que querem entender um pouquinho do romance da Raquel de Queiroz. Lembrando, gente, que esse vídeo, evidentemente, não substitui a leitura do livro, né? A experiência de se ler o livro é muito mais rica do que simplesmente pegar um vídeo de resenha e achar que está tudo bem. Ele deve ser um facilitador, mas não está aqui para resolver os seus problemas, tá bom? Todos os seus problemas não, você tem que ler também. Mas sobre o que fala o 15, né? Do que se trata o 15? O 15 foi o primeiro livro escrito pela Raquel de Queiroz. Ela era bem jovenzinha, tinha lá o quê? Seus 20 anos quando publicou o livro, e ele foi publicado em 1930. Esse livro vai narrar a saga, a história da grande seca, a seca histórica que teve em 1915, por isso que o título é O 15, fazendo referência à seca gigantesca que teve em 1915 aqui no sertão nordestino brasileiro. E ela vai contar todo esse drama, todo o flagelo da seca a partir de duas histórias. Nós teremos duas narrativas paralelas, né, que vão se intercruzando e que compõem o cenário dessa história. A primeira delas seria a quase relação, digamos assim, da Conceição e do Vicente. E a segunda, a trajetória da família do sertanejo Chico Bento. Mas vamos lá, entendendo aqui um pouquinho o contexto. Como eu disse para vocês, esse livro foi publicado em 1930, portanto ele faz parte daqueles chamados romances regionalistas de 30, né? O romance de 30 ou o regionalismo de 30. A Raquel de Queiroz, ela é integrante da segunda fase do modernismo, ela pertence à geração de 30, então ela faz parte do clubinho que inclui o Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo. Aliás, o Érico Veríssimo era o único escritor desse grupo que surgiu ali em 1930, romancistas, né, de 1930, que não faz parte do ciclo nordestino. As histórias dele se passam no Rio Grande do Sul. Os outros, Graciliano Ramos, Jorge Amado, a própria Raquel de Queiroz, gente, a sirene passando lá embaixo, espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Mas enfim, a Raquel, o resto dessa galera, esses vão sempre retratar o sertão nordestino. Outro fato curioso sobre a Raquel é que ela é a primeira mulher a entrar, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ela tem uma trajetória um tanto quanto curiosa, por assim dizer. Por quê? Porque ela começa ali com as ideias mais esquerdistas, bem revolucionárias, progressistas, e ao pouco a Raquel vai descambando para um universo mais conservador. Ela meio que vai se transformando na J.K. Rowling brasileira, se é que vocês me entendem. Mas vamos falar sobre a história, vamos falar sobre o livro, que afinal de contas, eu acho que é o interesse de quem está assistindo a esse vídeo. Como eu disse, embora o livro seja curto, ele narra duas histórias paralelas. Então nós temos duas histórias aqui nesse livrinho pequenininho, tá? O primeiro deles seria o quase romance do Vicente e da Conceição, né? Peguei aqui até essa é a Raquel de Queiroz, tá, gente? Essa senhorinha simpática. E para vocês entenderem, para entrar no clima, ó, temos aqui a imagem do Juan Alba e da Karina Barum, que fizeram o Vicente e a Conceição na adaptação para o cinema. Sim, se vocês quiserem ver,
Tem o filme aqui disponível no YouTube e tal, que é uma adaptação do livro. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, então a primeira história seria o romance desses dois. O Vicente e a Conceição, eles são primos, né? E a história começa com a Conceição indo visitar a família no Quixadá, que é uma região do interior do Ceará, do sertão do Ceará. É, eles, eles são primos, mas eles vivem em mundos completamente diferentes. Gente, a Conceição é uma professora, toda moderna, toda cosmopolita, mora em Fortaleza, tem uma visão de mundo bem progressista, ela acredita na independência das mulheres, ela acredita que as mulheres precisam se instruir, né, estudar, serem cultas e tal. O Vicente, por outro lado, ele é o típico rústico, né? Ele é um vaqueiro que só tem olhos para a fazenda, o universo dele se resume à fazenda da família, né? É um cara de valores bem tradicionais, assim, bem arraigados, bem enraizados. E aí a gente tem o choque desses dois mundos. Eles, os dois, têm aquele namorico desde criança, né? Porque eles são primos, então tem aquela coisinha, aquele flerte, aquele interesse um pelo outro. Muita gente fala, todas as pessoas, né? Na verdade, falam, olha só, aí vai dar rock, vai dar bom, vai rolar ali algum romancezinho entre eles. E aí eles vêm alimentando esse namorico desde a infância, né? E todo mundo apostando. Mas a coisa não evolui, né? À medida que. Eles chegam na fase adulta e eles estão ali só naquele. Você percebe uma tensão amorosa entre eles. Mas à medida que a seca vai aumentando, o relacionamento da Conceição e do Vicente começa a ficar ainda mais abalado. Por quê? A Conceição ela não consegue entender completamente a obstinação que o Vicente tem com o trabalho, com o campo, né? Aquele apego que ele tem àquele local ali que está sendo devastado pela seca. E o Vicente, por sua vez, também não compreende esses desejos de liberdade e igualdade que a Conceição tem. Na cabeça de homem rústico dele, aquela mulher tão progressista que é a Conceição, ela é quase uma figura estranha. Então, esses mundos antagônicos acabam não se juntando, fica ali como água e óleo, eles acabam não se misturando. A outra história que nós vamos acompanhar é a saga da família do sertanejo Chico Bento, e não é o Chico Bento da Mônica, tá, gente? O Chico Bento, ele trabalha em uma das propriedades ali do Quixadá, mas com a seca, a patroa dele, que é a dona Maroca, ela decide soltar o gado. Ela abre as porteiras e decide assim que o gado dela tem que sobreviver à própria sorte, porque ela não vai conseguir manter o gado vivo. E aí, como não tem mais o que coisas para ele fazer ali na fazenda, porque ela soltou o gado e foi embora para Fortaleza, ele não tem como se sustentar naquele lugar ali no interior, no Quixadá, ele resolve fazer o que muita gente na época estava fazendo, que é o quê? Sair do interior do sertão e em direção ao litoral. Então ele sai do Quixadá, ele quer sair do Quixadá e ir para Fortaleza, né, para a capital. O problema é o seguinte: ele vai até a estação de trem para tentar conseguir uma passagem para ele e a família dele fazerem essa viagem. E quando eles chegam lá, gente, eles acabam se deparando com um exemplo de corrupção. Olha que irônico, né? Já em 1915, quem diria, né? Já tínhamos pessoas corruptas. E o funcionário lá da estação de trem, ele diz que não tem passagem, que não tem como ajudá-los, porque todas as passagens que estavam disponíveis já tinham sido dadas, então não sobrou nada. Só que tinha passagem. O lance é que o cara guardava essas passagens para revender, para mostrar para outras pessoas, etc e tal. E aí o que que o Chico Bento faz? Ele chega para a família dele e diz para eles: olha, não tem como a gente ir de trem, nós vamos ter que ir a pé. E aí, meu amor, começa uma das coisas mais dolorosas, mais doídas que vocês possam imaginar. Porque sim, a trajetória da família do Chico Bento, essa viagem que eles tentam fazer do interior do sertão nordestino até Fortaleza é de partir o coração. Por quê? Porque a família vai acabar sendo atravessada por uma sucessão de tragédias.
né? Então vai ele, seus 5 filhos, a sua esposa, a sua cunhada, seguindo com um bando de outras pessoas, porque eram muitos sertanejos tentando achar um lugar onde eles pudessem ter uma vida melhor, fugindo da seca, e aí eles seguem esse rumo. E aí eles vão passar por várias situações. Eles levam um pouco de comida, né, carne seca e tal, para se sustentar durante essa viagem a pé. E num determinado momento eles encontram um grupo de pessoas que está querendo comer uma vaca morta, que eles acharam morta e que já está em estado de decomposição, com um cheiro horrível. E mesmo estando numa situação de penúria, numa situação de miséria, o Chico Bento resolve dividir o pouco alimento que ele tem, ele e a família, com aquelas pessoas que estão famintas, né? Mostrando assim o quão o coração dele era bom. Só que isso vai gerar uma consequência para a família dele. Por quê? Porque chega um momento que eles é que não vão ter mais o que comer. Porque a comida não foi suficiente. Eles deram um pouquinho ali, eles passam a necessitar de mais comida. Chega um momento que ele encontra um animal à beira da estrada, ele mata esse animal para tentar matar a fome da família dele. Só que o dono do animal chega e fica possesso e toma o bicho de volta e joga para ele só as tripas e fala, tipo assim, come isso aí. Num outro momento, eles param num lugar para descansar. Um dos filhos dele, morto de fome, acaba achando uma mandioca, come essa mandioca, só que é uma mandioca brava, crua. Aí o menino tem uma intoxicação e acaba morrendo. Essa cena é de partir o coração, porque tipo assim, eles precisam enterrar o filho ali na beira da estrada e seguir viagem. Não dá para eles ficarem ali chorando e lamentando a morte daquele filho. Eles têm que seguir em frente, porque senão todos eles vão morrer de fome, né? A situação é muito complicada, então eles precisam simplesmente enterrar o garoto e se despedir. Tchau, vamos embora. Enquanto eles continuam o percurso, um outro filho deles acaba seguindo um grupo diferente, acaba se perdendo da família, e aí eles perdem o segundo filho, que eles não sabem mais com quem saiu e para onde foi. Talvez o menino tenha seguido, assim, tenha se confundido ali, seguido um outro grupo, ou talvez tenha sido sequestrado, enfim, né? Mais uma tragédia na vida dessa família. Finalmente eles chegam numa cidade, lá eles vão, eu conheço acho que o delegado, se não me engano, e esse delegado, ele é padrinho de um dos meninos, ele é o Chico Bento é conhecido dele, e aí esse delegado resolve ajudar a família, ele arruma umas passagens para que eles é, façam o resto do percurso até Fortaleza. Nisso a cunhada dele também já desistiu do percurso e já ficou no meio do caminho. Quando eles chegam em Fortaleza, a vida deles não melhora, né? Por quê? Porque chegando em Fortaleza, eles vão morar no campo de concentração. E existiam, tá, gente? Isso não é ficção da Raquel. Naquela época, o governo montou campos de concentração. Por quê? Porque era muita gente esfarrapada, famélica, feia, suja, que estava chegando ali na capital. E aí as pessoas da capital se sentiam incomodadas com aquele povo. Então, para não deixar a cidade feia, o que o governo fez? Campo de concentração. Vamos deixar os pobres todos isolados aqui num canto. E ali eles eram cercados, o exército ficava vigiando, e nesse espaço onde eles estavam confinados, a violência e a miséria eram recorrentes. E é nesse espaço que eles são reconhecidos pela Conceição, porque a Conceição conhecia eles lá da fazenda, né? Porque ela é da região do Quixadá. Aí, quando ela reconhece a família do Chico Bento, ela é madrinha de um dos filhos dele, do caçula, ela resolve ajudar aquela família, ela fica apiedada. E ela chega até a arrumar um barraco para eles morarem. Então, assim, ela acaba dando uma força. E aí, uma outra decisão dela é pedir para adotar o filho caçula do casal, porque ela é madrinha dele e ela vê aquela situação de miserabilidade que aquela família tá, e ela vai e se oferece para adotar o menino. Num primeiro momento, o casal não quer entregar o filho caçula para adoção. Mas depois eles percebem que talvez a chance que aquele menino tem de sobrevivência teria ser cuidado pela madrinha, porque afinal de contas ela tem condições, ela tem dinheiro, ela tem formas de manter aquele menino vivo. E aí eles entregam o filho caçula para madrinha, para Conceição, que é a madrinha do garoto. Ou seja, eles perdem o terceiro filho. A Conceição ajuda a família também arrumando passagem para que eles desçam um pouco mais para o sul. Aí eles seguem viagem para São Paulo em busca de uma vida melhor, porque ali
em Fortaleza eles já viram que não vai rolar, que não vai ter essa oportunidade. E aí é o último momento que a gente tem notícia da família do Chico Bento. A gente não sabe como que eles se arrumaram em São Paulo, se eles sobreviveram ou não. Quanto ao romance da Conceição e do Vicente, também não rola, também não flui. Por quê? Porque a Conceição ela acaba sabendo que o Vicente tem agora teve, né? Ou tem um relacionamento com uma cabocla chamada Marinha. Aí ela fica muito chateada com o primo, ela se sente traída. Embora a avó dela tente convencê-la de que isso é coisa de homem, que homem é assim mesmo, eles pegam todas e tal, e que ela teria que aceitar. Só que ela, como uma mulher muito modernista, ela não aceita, né? Então ela acaba desistindo completamente de um possível relacionamento com o Vicente e resolve que ela vai cuidar do neto, ó, do afilhado, é, vai viver apenas ela e o afilhado, que ela vai ser uma mãe solo. Olha que modernidade, gente. Nós estamos falando de uma história que se passa em 1915. E aí ela vai cuidar do neto, que é o melhor. Porra, neto, né? Do afilhado, que é o melhor que ela faz. Então o Vicente fica para lá, ela fica para cá. Em dezembro a chuva começa a voltar e algumas famílias começam a voltar para o Quixadá, porque começa a chover. E assim a gente vai chegando ao final da história. Então, assim, em resumo, nós temos um livro que é narrado em terceira pessoa. A, a, a Raquel de Queiroz, ela escreve de forma muito simples, então é um livro fácil de ler, porque ela não fica se preocupando com descrições cansativas, enroladas. Não, ela vai direto ao ponto, como era uma característica da geração de 30, né? Eles estão mais preocupados em contar a história, em fazer com que a história flua, do que ficar descrevendo paisagens, ambientes. Para mim, o maior personagem desse livro nem é o Vicente, nem a Conceição, nem o Chico Bento. Para mim, o grande personagem desse livro é a própria Seca. Tá? Eu acho que a Seca é a principal personagem de Vidas Secas, porque é ela que vai atravessar a vida de todas essas pessoas. É devido à seca que o romance, ela vai atrapalhar o romance do Vicente e da Conceição, ela vai destroçar a família do Chico Bento e tantas outras famílias. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o personagem que move essa história, que faz com que essa história evolua, é a Seca, de fato. Não à toa, a Raquel deu o nome de O 15, né, para falar do ano em que essa seca foi terrível, tá certo? Aí é isso. Espero que vocês tenham compreendido a história. Como eu disse, leiam também, né? Porque a experiência de se ler é impagável. É um livro fácil de ler, gente. Ele é pequenininho, dá para ler rápido, não precisa ficar com medo. Não é uma linguagem truncada, não é uma linguagem difícil. Muito pelo contrário. Ela chega a ser visual, tá bom? Aí leia e depois vem me dizer aqui o que, que vocês acharam. Qualquer coisa, coloque comentários, use a caixa de comentários para tirar dúvidas também. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, pode compartilhar com seus inimigos. Se inscreva aqui no canal. Volte mais vezes e a gente se vê a qualquer momento, tá bom? Sucesso para todo mundo. Espero que vocês arrasem lá no Paz. Vai dar um show. Se cair esse ano, né? Vamos torcer para que caia. E se cair, eu espero que vocês arrasem, que vocês deem um show, tá certo? Em té.